fazer o principal deste momento que a gente veio aqui essa noite. Amém? Feche seus olhos e vamos trazer na presença de Deus neste lugar que já está aqui, mas a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. E Ele fala com cada um que abre a porta do seu coração. Eu te encorajo agora nessa noite a ser sincero com Deus e abrir o seu coração e deixar com que essa palavra que venha do altar de Deus faça morada em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que temos de estar reunidos aqui e livremente, ó Pai, falar da sua palavra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, ó Pai. O Senhor nos trouxe aqui em segurança, em paz. Senhor, o Senhor apresentou desafio para alguns hoje, o Senhor apresentou novidades para outros, mas, Senhor, independente do que aconteceu nesse dia, o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui para receber mais de Ti nessa noite. Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fale em nossos corações. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha e faça morada, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha tirar de nós agora tudo que possa afastar da Sua presença, qualquer distração, qualquer outro pensamento, ó Pai, que não venha agora do Seu altar, que caia por terra em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento e pedimos, ó Pai, que a Sua presença esteja neste local, Pai, e faça diferença em nossas vidas, de cada jovem que saiu da sua casa e veio para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por este momento, Senhor. Amém. Pessoal, então nós estamos aqui em mais uma série de palavras, Lute. So we're here today with a new series, Fight. So why do I need a father if I was learning things by myself? And the protection that I created was fist, legs, kicks. My own arms were my protection for a long time. I wouldn't like to be like my dad in any ways. We got to a point where we starved. One time we got into the supermarket and my sister wanted to eat mucilon. And we got into the supermarket. And my mother asked the supermarket owner if he could donate that for us, because my sister wanted to eat that. And the man looked at us and said, "I'm not gonna give you anything because you're a bunch of starvers." So that concept of provider, I'm sure that if my father was with us, that concept that I hear about that, fathers are the ones that care, protect, don't let anything miss. I'm sure that we wouldn't have to go through that situation. A person looking to us and say that we were starving, but he wouldn't give anything to us. Looking to my sister, crying with the stomach, with her hands on her belly because she was hungry, that shattered me. I grew up mad at him. It seemed like with more things that happened, my anger for him grew. My dream, the biggest dream, was to see my father getting home at 5 in the afternoon. I was in the streets playing soccer with friends, and their father used to always get home at that time. They would come, hug their kids, lift them, played with them, and I was watching in the corner, looking at this scene. So for me, seeing my dad get home was a desire. Falar, né, o tema dessa série é Lute. And the theme is to fight. Agora, quando a gente fala lute, eu quero que vocês me ajudem falando aqui, tá? Aqui é célula, né? Então vamos todo mundo falar. So I'd like your guys' help, but when you say fight, O que vem na cabeça de vocês? what do you think of? Eu não quero answer too. What do you think of? Like when you say fight, Yeah. like just pushing for something that you may want. Good answer. O que mais? What else? Resistência.
resistência, resistance. That's a good one. né? Então, luta, se vocês quiserem, pode falar depois também, mas luta, quando fala em luta, é isso mesmo que vem na cabeça. Fight is exactly what you guys said. É batalha, é guerra, It's battles, it's wars, é um exército. it's an army. E quando a gente fala em exército, And when we talk about an army, na Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos. in the Bible it says that God is the king of the armies, right? Yeah, I think that's a good translation. E esse Deus, esse Senhor dos exércitos, And God being that king of armies, ele é um Senhor que ele nunca perdeu nenhuma batalha. that he's someone that has never lost a single battle. E de Gênesis a Apocalipse, And from Genesis to Apocalypse, Revelations, Revelation, sorry. Oops. durante todo o livro, a Bíblia toda, Throughout the whole Bible, durante toda a história da humanidade, throughout the whole story of humanity, Deus não perdeu uma batalha. God hasn't lost a single battle. E esse Deus que nunca perdeu nenhuma batalha God not losing a single battle é o mesmo Deus que nos criou. is the same God that created us. E em Gênesis diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. And in Genesis it says that we were made to the image and resemblance of God. E então esse DNA de exército, de vitória, So this DNA of army and victory está dentro de nós. is within us. Isso significa que toda batalha, toda vitória já é garantida para nós. So that means that any battle, the victory is already guaranteed Porque Jesus venceu na cruz. because Jesus already wanted the cross. Mas para chegar na vitória tem que passar pela luta. But for you to reach the victory, you got to go through the fight first. É a mesma coisa, o Anderson Silva vai lutar. It's just like Anderson Silva. Ele vai lutar, ele não pega o cinturão antes de vencer a luta. He doesn't go and fight and grab the belt before the whole fight. E é assim com todos os nossos desafios na nossa vida. He goes ahead and fight, wins it, and just like it is with every challenge. Nós vamos ter a vitória, We're gonna have the victory, mas tem que passar pela luta. but we gotta fight for it first. Então a luta é o que vocês falaram. So the fight is what you were talking about. É a gente não desistir, It's never giving up, não ter preguiça, not being lazy, confrontar, confrontation, não ter medo, to not have fear, não aceitar, to not accept, perseverar, to persevere, não se encurvar diante do problema. and not to bow down to a problem. Isso é lutar. That's what it means to fight. Na semana passada, o pastor falou sobre lutar por si mesmo. So last week, the pastor was talking about fighting for oneself, Pelo amor próprio. for your own self, for your own love. Hoje, baseado nessa história aqui, alguém dá um chute do que a gente vai falar? So what do you think this week's is going to be about? Quê? Paz. Não. Por quê? No. Pelo próximo? Também não. For the other? Pela No. família. Pela família? Não. For family? I don't know about that either. Aí já fala pela Lutar família. contra si. Por si mesmo. Por si mesmo, quase. For yourself? Self-defense? Alguém? Alguém mais? No one else? Maybe? Nós vamos falar hoje sobre lutar contra a rejeição. So we're going to talk about fighting against rejection. Você vê que a história desse cara aqui, ele foi rejeitado pelo pai. So the story of this guy right here that we showed, it's a guy that he was rejected by his own father. Ele foi rejeitado naquela situação do supermercado que ele citou. He was rejected at that situation at the supermarket that he talked about. E isso causou alguns traumas na vida dele. And that brought many traumas to his life. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. And that's what we're talking about today. Então, quando nós falamos sobre rejeição, So when we talk about rejection, o que vem na cabeça de vocês? what comes to your mind? Cri, cri. Maybe being rejected from answers? Not being accepted. Great Not being answer. accepted, that's a Não great sendo aceito. O que mais? Desprezo. Boa. answer. Someone doesn't like you. That's it. O que mais? That one girl from class. Solidão. Solidão. Muito bom. Blindness, Raiva. Raiva. anger. Então, tudo isso são coisas que vêm com rejeição. Então, a rejeição So those are many things that come with rejection. But rejection é quando você é excluído de algum lugar. is when you're excluded from something. Quando alguém te afasta de um meio. It's when someone just takes you away, like out of the picture. Quando alguém não te ama.
when someone doesn't love you. Quando você não se sente aceito no lugar que você está. When you don't feel accepted or like you belong to where you are. E a rejeição, ela nos traz feridas emocionais muito profundas. And rejection brings you many deep wounds. Especialmente, não só quando você é rejeitado pelos outros, Especially not only when you're rejected by other people, mas quando você é rejeitado por você mesmo. but when you reject yourself. Vocês estão me entendendo? Does that make sense? Ok. A pessoa rejeitada é uma pessoa que ela não sabe dizer não, por exemplo. Someone that's rejected is someone that can't handle no's. Por que será que a pessoa não sabe falar não? Why do you think they? rejeitada pelo não que ela fala. Porque ela tem medo de ser rejeitada pelo não que ela fala. You know, someone, they are scared of saying no because they fear that they're going to be rejected for saying that no. Imagina a pessoa que é convidada para uma festa You know, maybe someone is invited to a party e ele não quer ir na festa. and that guy does not want to go. He doesn't want to go. Mas para não ser rejeitado pelos amigos, But to not be rejected by his o friends, que ele faz? what does he do? Aceita ir na festa. He goes anyway. E ele começa a viver uma vida de máscaras. And he starts to live a life of masks. Ele não é verdadeiro com ele mesmo. He's not real with himself. E quando ele não é verdadeiro com ele mesmo, ele começa a mentir. And when he's not real, he's fake, he starts to lie. E a mentira é um outro pecado. And lying is another sin. Você está vendo como é uma bola de neve que vai crescendo? You see how that's basically a snowball effect? A pessoa talvez You know, the person at first, é oferecida a usar droga. they may be offered to do drugs E para ser aceito no meio dos amigos dele, and maybe to be accepted by the cool kids, embora ele saiba que é errado, que não deve fazer, as much as he knows that he shouldn't do it, acaba fazendo, he goes ahead and does it, trazendo mal para ele mesmo. bringing harm to his own life. Especialmente você que já estão no high school ou prestes a entrar na faculdade. Especially us that are in high school or going to college. Isso vai ser um problema muito grande. That'll be a hard one for us. Mas vocês vão vencer em nome de Jesus. But we already have the victory in the name of Jesus. O segundo problema da pessoa que é rejeitada The second problem of someone that's rejected é uma pessoa que ela se sente perseguida. is that person may feel like they're being pursued. Tudo que acontece é contra ela. Everything that happens is against them. E ela fica uma pessoa desconfiada. And that person becomes someone that can't trust anything. Ela fica desconfiada de ter novos relacionamentos, That person can't handle new relationships. de ter talvez um namorado, Maybe a boyfriend or a girlfriend, talvez no trabalho, maybe a new job, talvez até um ministério na igreja, just even a ministry at church, porque ela foi rejeitada com alguma coisa no passado. because that they were rejected in the past. É uma pessoa que ela é dolorida internamente, Someone that has so much pain inside, porque ela acha que todo mundo é contra ela. because that person thinks that everything is against her. E um terceiro ponto da pessoa rejeitada And the third point of someone that's rejected, é uma pessoa que ela tenta ficar isolada. they try to isolate themselves. Por que eles tentam se isolar? Why do you think they isolate themselves? Se você se isola, não tem ninguém, ninguém vai te rejeitar. Porque se você... Muito boa resposta aqui. If there's no one there, no one's going to reject you. É que se não tem ninguém lá, ninguém vai te rejeitar. Então a pessoa que ela se isola, So someone that isolates themselves, ela tenta colocar uma parede they're basically building a wall entre ela e o mundo. between them and the whole world. Mas na verdade, o que nós temos que procurar a fazer But instead, what we should do é criar pontes entre nós e o mundo. is to create bridges instead of walls. E mais relacionamento e mais contato com pessoas. To make new relationships and new network E não se isolar cada vez mais. and not to isolate yourself. Porque a consequência dessa isolação ou isolamento Because that Isolamento. consequence of that isolation, é isolation em inglês, isolação, tá? A consequência desse isolamento é depressão. the consequence of that, of being isolated like that, will just be depression. Se nós agora abrirmos a nossa Bíblia em Salmo 55, eu vou pedir para alguém abrir e ler pra gente, e o Vitor vai ler a parte em inglês. I'll translate it after. Salmo 55, do 1 ao 7. Ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde, as minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos, a perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam.
O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. So it says, listen to my prayer, O God. Do not ignore my plea. Hear me and answer me. My thoughts trouble me and I'm at distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked. For they bring down suffering on me and assail me in their anger. My heart is in anguish within me, and the terrors of death are falling on me. Fear and trembling have beset me. Horror has overwhelmed me. And I say, oh, that I had wings of a dove. I would fly away and be at rest. I would flee far away and stay in the desert. Então você vê que Davi aqui, ele está sofrendo uma rejeição pelos inimigos. So you see that David here, he had this rejection of his enemies. E o que acontece é que ele quer fugir. And what he wants to do, he just wants to run away. Que nem o Emerson leu, ele quer ter asa como pássaros e ir para um lugar isolado. No, he wished he had wings so he could just fly away. E o pior ainda que acontece com ele, And the worst thing that happens to him, Emerson leu do 14 ao 15 agora. Do 12 ao 14. Versículo? É. it's in from 12 to 14. Which, Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. and it says from 12 to 14, and David says, if an enemy were to insult me, I would endure it. If it was a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I enjoyed sweet fellowship at the house of God, as we walked about among the worshippers. Então você vê que Davi estava sendo rejeitado pelos próprios amigos dele. David was being rejected by his close friends. E quando nós somos rejeitados por pessoas que nós amamos, And when you're being rejected by someone that you love, dói ainda mais. that's just way worse. E isso vai causando esse sentimento cada vez mais de querer se isolar e chegar até numa depressão. You know, and that'll just make it even easier for you to isolate yourself and put yourself in a depression. Porém, But em João 6:35 on John 6:35, até o 37, from 35 to 37, Ok? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. amém. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Amém. so what Jesus says is, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. But as long as I told you, you have seen me and you still do not believe. All those that Father gives me will come to me. And whoever comes to me will never be dry. I will never drive away. Então a gente vê que Jesus, So we see that Jesus, ele nunca vai nos rejeitar. he's never going to reject you. E quando nós temos algum problema, And when you have any problem, ele é a solução dos problemas. he's the solution. E a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa palavra hoje. And we're going to see that in the continuing of this. E ele jamais te rejeitará. And Jesus will not reject you. Agora, quando vocês acham que surge a rejeição na vida de uma pessoa? But when does rejection come into someone's life? A pessoa. Fala, Gu. When they feel like an outcast, like no one else wants to talk with them. Pode repetir? You know, when they feel like an outcast, right? And what else? When no one else wants to talk with them. Oh yeah, when they feel like an outcast, no one else wants to talk to them. Ou a jogada de canto. Escanteio. É, se fosse escanteio. Boa. O que mais? Você ia falar alguma coisa aqui? What else? Acho que rejeição vem pra todo mundo em algum ponto da vida. Quando você muda pra algum lugar, quando você sai da sua área de conforto, basicamente. Do nem o nosso exemplo aqui, nós saímos do Brasil e viemos pra cá. A gente se sentiu muito rejeitado por todo mundo, que no início não sabia falar a língua ou
tinha ansiedade social e queria se excluir de todo mundo. E meio que acontece com todo mundo em algum ponto da tua vida. Quando você começa a trabalhar em algum lugar, quando você muda para alguma escola, é normal acontecer isso aí. It's just a normal thing. I mean, it happens to everybody. It doesn't matter what your background is. You know, maybe you moved from a different country or you're going to a new job. You know, you're gonna feel at first like you're being rejected because you're new to that place, and since you're new and you don't know anyone, you just feel lonely, and that loneliness brings that feeling of rejection. Então, perfeito, Gui, essa resposta realmente, né? Nós começamos a talvez ser rejeitados, alguma coisa assim, desde a infância, pode acontecer desde a infância. And to be honest, rejection comes to you from childhood. Porque na infância nós começamos a experimentar os primeiros sentimentos. Because at first, at childhood, that's when you start seeing new feelings, feeling them for the first time. Você ganha um prêmio, você fica feliz. When you get a prize, you get happy. Quando você toma a bronca dos pais, você fica triste. When you get yelled at by your parents and get a lecture, you're not so happy. Você começa a ter medo. You start to get scared. Então, na infância, nós experimentamos os nossos sentimentos. You know, and you know, when you're a child, you start feeling like you start learning about these feelings. E aí, o sentimento de rejeição pode vir também. And that feeling of rejection will probably come too. Às vezes você já sentiu bullying na escola. Maybe you've been bullied at school. Você foi rejeitado talvez num trabalho na escola, apresentando. You know, maybe we're gonna do a little presentation or something and you had no one to do it with and you felt rejected. Talvez você se sentiu rejeitado pelos seus pais. Maybe you were even rejected by your parents. Pelo um irmão mais velho. For your older brother. Por amigos. By your friends. Talvez, assim como eu, quando eu ia jogar futebol, eu era o último a ser escolhido. Just like me, I would always be the last one to be chosen. Eu fui rejeitado. And I was rejected. Então, vários níveis de rejeição. And there are many levels of rejection. Mas todas elas são rejeição. But they all are rejection. E todas elas podem levar à mesma consequência. And all of them can lead to the same consequence. Agora, a diferença é o seguinte. Now the difference is é quando você fala eu sou rejeitado ou eu fui rejeitado. The difference comes when you say I am rejected or I've been rejected. Quando você fala que foi rejeitado, bless you. Thank you. Quando você fala que foi rejeitado, when you say that you've been rejected, eu vou falar, ok, eu também. Anyone's just gonna come up to you and be like, okay, cool, me too. E se isso ainda afeta a sua vida hoje no presente, and if it still affects you today, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. We'll break it today, right now. Agora, se você fala eu sou rejeitado, now if you say I am rejected, isso é um problema maior ainda. That's an even worse problem. Que nós vamos também quebrar hoje em nome de Jesus. Which we'll also handle in the name of Jesus. Amém? Hoje nós vamos aprender a lutar contra a rejeição. Today we're learning to fight against rejection. Tem um texto, alguém abre para mim, por favor, em Êxodo 14:11. So there's a text. It says it's from Exodus 14:11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. In Exodus says that they were talking to Moses and people were telling him, was it because there was no graves in Egypt that you brought us here to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Então, na cabeça do povo hebreu, eles tinham sido rejeitados. You know, in their brains of the Hebrew people, when they were coming out, like they were getting out of Egypt, they were feeling rejected. E isso foi um trauma muito grande para eles. And that was a massive trauma to them. Tanto que mesmo quando eles estavam libertos, And even when they were free, na cabeça deles, eles ainda eram escravos. in their heads they were still slaves. E eles ficavam vivendo essa vida de vítima. And they would still feel that life of victim. E quando a gente vive uma vida de vítima, And when you live a life of a victim, você não consegue viver o futuro que Deus tem para você. you can't live the future that God has for you. A pessoa que se sente vitimizada, Someone that feels like they're just a victim, que é uma pessoa que ela se sente rejeitada, that feels just rejected, ela entende tudo errado. that person understands everything in her. Ela infiltra tudo negativamente. That person can filter everything in a negative way. A pessoa fala assim, eu fiz um bolo, ficou gostoso? You know the person comes to you and asks, they made a cake, right? And that person will ask you if it was good. Se você falar, ficou?
And if you say yes, sem falar, ficou muito bom, without saying, oh my God, it was amazing, best cake of my life. na cabeça dela ela começa a falar, And their ela não gostou. In their head, I'm like, oh, nope, they didn't like it. Terrible. Porque você não falou demais. Because you just didn't compliment it as the best cake. Ou se uma pessoa te faz uma pergunta no WhatsApp, Or if someone asks you a question on messages, às vezes você está corrido e responde, ok. and then you just quickly answer okay because you're busy. A pessoa vai falar assim, ah lá, ele não gosta mais de mim, já tem algo contra mim. That person's like, oh, hey, he's mad at me. They don't like me anymore. Oh no. Porque a pessoa está ferida internamente. Because they're hurt on the inside and they see themselves as a victim. E talvez mesmo que a gente foi no Revisão de Vidas, que é o nosso retiro, o retreat, And maybe even if you go to the retreat from our church, lá você vai ser curado de muitas coisas, there you will be cured of many things. inclusive de rejeição. And one of those is rejection. Mas ainda sempre vai haver coisa para nós melhorarmos, para nós evoluirmos. But even then, there will always be something for you to improve on. Então, uma coisa para a gente entender aqui hoje, So something for us to understand today, para a gente aprender a lutar contra a rejeição. we need to understand this to be able to fight rejection. Uma coisa que nós nunca vamos agradar a todo mundo. That is you're never going to make everybody happy. Talvez você dá muito valor para a opinião dos outros. You may give too much value to other people's opinion. Mas sabe o que isso pode ser? But you know what that might be? Uma coleira igual de cachorro. That's basically just a collar, like you're a dog. A coleira do cachorro a gente põe para impedir com que ele vai para onde a gente não quer. That collar you put on a dog to make sure that it doesn't just run away free. E quando você fica preocupado com a opinião dos outros, And when you're just so worried about other people's opinions, é como você colocasse ele colocasse uma coleira no seu pescoço it's basically as if you're putting it on yourself. e eles estão lá segurando, colando para onde você quer ir ou não. And since you have that collar, their opinions what decides whether you go far or you just stay where you are. E essa coleira impede você de viver o melhor de Deus. And it will stop you from living what great things God has for you. A palavra de Deus diz que ele tem um futuro melhor do que nós podemos imaginar. Excuse me. The Bible says that God has an amazing future that none of us can even imagine. Mas se a gente fica limitado no que todo mundo tem para falar para nós, But if we're just being held down by someone else's opinions, a gente não consegue evoluir, não consegue avançar. there's no way you're going to evolve and reach that point. Talvez você teve algum trauma, uma rejeição no passado. I mean, maybe you do have that trauma from your past. Por exemplo, que você tocava na igreja lá no Brasil, numa igreja. You know, maybe you would play at church in Brazil or any other country. E aí você não quer mais tocar em nenhum lugar And you're like, nope, I don't want to play anywhere anymore porque você foi rejeitado lá. because you were rejected there. Porque as pessoas falaram alguma coisa que você se sentiu ofendido. Because someone said there that you weren't good enough. Ou então você está na escola fazendo uma apresentação Or maybe you're at school doing a presentation e as pessoas te criticaram que você falou errado. and someone just starts making fun of you because of it. Aí depois disso você fica com vergonha, com medo e nunca mais quer falar em público. And after that, you're just embarrassed and presentations are the biggest fear of your life. Vocês veem como a rejeição é mais profunda do que a gente imagina? You see how rejection is so bad? Às vezes as pessoas ficam dependendo de elogio dos outros para poder mover. Sometimes a lot of people depend so much on compliments to be able to move on. Mas presta atenção numa coisa, Arena. But there's something that you guys need to understand. Você tem que fazer as coisas porque você acha que é certo. You gotta do things because you think it's right. Independente se as pessoas falarem muito bem daquilo Not if everyone says it's okay, ou se ninguém falar nada. or if no one says it's okay. Você não pode viver dependendo de elogios. You can't live depending on compliments. Claro que elogios é muito gostoso receber, Of course, everyone likes compliments, mas a gente não pode depender disso para ser feliz. but you can't depend on it. E a segunda coisa que você tem que entender para lutar contra a rejeição And the second thing that you gotta understand to fight rejection, é que você não vai conseguir tudo que você quer nessa vida. you're not gonna get you in the right way. Para te polir, para te lapidar. You know, to polish you and make you the great that you can be. E você não pode ser rejeitado por isso, And you can't just feel rejected because of a no. porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Because God's will always prevail. E você não pode relacionar a rejeição de outras pessoas à rejeição de Deus. And you can't put like
another person's rejection as if it's what is like God rejected you. Porque como nós já lemos, Deus nunca nos rejeita. Because as we said, God will not reject you. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Does that make sense so far? Tá bom. Agora nós vamos ver como então a gente é curado dessa rejeição. Now, how are you cured from this rejection? Primeira coisa, First thing, nós temos que tratar a nossa autoestima. we gotta treat our self-esteem. E você falou bem em inglês self, porque não é alto de autoestima ou baixa estima, não é a altura da estima ou a intensidade da estima. É a sua própria autoestima, sua própria estima. It's your self-esteem, you know, what you think of yourself. E quando você pensa na sua cabeça o que você pensa sobre si mesmo é importante. You know, whatever you think about yourself subconsciously will always stay in your head, and it's very important. Porque aí você vai reconhecer que você foi rejeitado. Because then you're gonna recognize that you've been rejected. Se você não reconhecer, não tem como haver mudança. If you don't accept it, that you've been rejected, there will never be any change. Imagina a pessoa que é drogada. You know, imagine someone that's a druggie. Essa pessoa, você vai falar pra ela, você é drogado, para de usar drogas. You know, it may come up to them and be like, bro, you gotta stop using drugs. Mas ele vai falar, eu não sou drogado, eu paro a hora que eu quero. And they're gonna be like, nah, man, I'm not addicted. I can stop anytime I want. Mas ele não consegue parar. But to be honest, they can't stop. Então ele só vai conseguir vencer aquilo quando ele reconhecer que ele é drogado. And the only time where they're ever gonna be able to truly stop is when they accept that they can't stop. Isso eu vou contar agora uma coisa que aconteceu comigo semana passada. And this is something that happened to me last week. Não é relacionado a drogas. Not drugs. Not drugs. Eu sou, eu e o Marcelo aqui, as nossas esposas, somos líderes do Arena, So we're the leaders of Arena, mas nós também somos humanos. but we're still human. Nós somos falhos, como todos nós. We mess up sometimes. Eu não sabia que eu era uma pessoa levemente ansiosa. You know, I didn't know that I was someone that was a little bit extra. E eu comecei a prestar atenção nisso e ver alguns fatos que realmente é verdade. And the more that I paid attention to it, it got scary. E a minha esposa sempre me falava isso, você é muito ansioso, você é muito ansioso. And my wife would always tell me, man, you're too anxious, you gotta calm down. Mas eu nunca dei bola pra ela. But I was never like, no, I'm not, what do you mean? Semana passada eu estava falando pelo Skype com um professor meu lá do Brasil. Last week I was talking to my professor in Brazil, E Skype. ele falou assim, eu sei que você tem bastante coisa para fazer, And he would tell me that he knows that I got a lot of things to do. mas ele falou, essa semana que tá de férias, descansa um pouco. But this week that is basically, you know, vacation, you're fine. Aí ele falou Calm assim, eu também, quando eu tenho uma coisa para fazer, eu quero fazer o quanto antes, eu também sou ansioso. You know, I'm also anxious, the professor said. The professor would tell him that he was also anxious. E quando, He wanted to finish things right away. Sorry. e quando ele me falou isso, eu falei, peraí, isso quer ser ansioso? And then when I heard that, I was like, oh, hold on, is that what he means? Então eu comecei a notar que realmente tem pequenas coisas And then I started to realize that there's little things que eu quero fazer o quanto antes. that I want to do like this, like No, right away. no meu trabalho, por exemplo, isso é bom, porque eu consigo fazer as coisas rápidas. At my work, that's great, you know, it helps out. Mas tem coisas na vida que a gente tem que esperar um pouco. There are things in life that you just gotta go with the flow. O pessoal que toca aí no Arena, You know, people that play off arena, esses aí sabem que quando eles estão bons numa música já querem enfiar outra. they know that when they're good at a song, they just want to go right ahead to the next one. E quando isso acontece, eles me puxam back, eles me param um pouco, And when that happens, they go ahead and stop me. falando, vamos esperar para outra semana e tal. And they're like, yeah, no, let's wait another week, maybe for next week. E ainda bem que vocês fazem isso, porque se deixar no meu ritmo, a gente vai e não vai parar. And you know what? Thank God that they actually stopped. They stopped me from my rhythm, because if it was for me to decide, it would not be good. It would not be. Então, é claro, tem níveis e níveis de ansiedade. Of course, there's levels of anxiety. Tem alguns níveis de ansiedade, por exemplo, que a pessoa não consegue dormir, There's levels where someone can't even sleep. que a pessoa não ora antes de fazer alguma coisa. That person is so quick to doing that they don't even pray. Ainda bem que esse não é o meu caso, glória a Deus. You know, thank God that that's not my case. But Mas se eu não vigiar,
But if I'm not careful, eu posso me tornar um caso desse. that could be it. Mas eu só consigo entender que eu preciso vigiar naquele caso But I'll only realize that I gotta be careful quando eu reconheço que eu tenho esse problema. when I realize that I have to be careful. Vocês estão me entendendo? Does that make sense? Então, nós temos que entender que em algum ponto das nossas vidas, nós já fomos rejeitados. So we gotta understand that at some point of our lives we've been rejected. E quando nós somos rejeitados, tem as consequências que nós já estudamos. And when, as we've looked into it, when we're rejected, there's a consequence. Nós não podemos ser igual aos fariseus. We can't be like the Pharisees, Pharisees. acho que é. Esse povo era o povo que ficava lá no tempo de Jesus, nas sinagogas. The people we're talking about are people that would be at the town with Jesus at the churches. E esses caras, eles falavam, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, mas eles não viviam aquilo. And it would be like, oh, you gotta do this, you gotta do that. Mas eles não viviam Oh yeah, aquilo. but they wouldn't do it. Sorry. Então o que acontece? Nós não podemos ser esse povo que falamos, tem que ser arena, tem que ser outbox, tem não sei o que lá, e não viver o que a gente fala. We can't be the type of people that are like, oh, you gotta be loving, you gotta be kind, but then you can't be kind to a single soul. Lembra que esses mesmos fariseus foram quem crucificou Jesus. And those are the people that would actually go ahead to crucify Jesus. Por isso que é importante nós reconhecermos quem nós somos. That's why it's important to recognize who we are. E reconhecermos que nós já fomos rejeitados em algum momento, para And ser curado disso. recognize that we've been rejected at some point. E aí o segundo ponto é nós aprendermos a perdoar essa rejeição. The second point is to learn to forgive ourselves. Perdoar talvez o nosso passado, o que aconteceu, Forgive our past. perdoar a pessoa talvez que nos rejeitou, Forgive whoever did reject us. ou perdoar nós mesmos se nós nos rejeitamos. Or maybe even forgive ourselves. Quem está com Mateus 18, 21, 22? Who has Matthew 18, Tá. 21, 22? Enquanto isso, alguém mais pode abrir em 1 Crônicas 17? Não, pode ir. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. É claro que esse número 70 vezes 7 é um número fictício. Quer dizer o quê? Que não importa quantas pessoas te rejeitaram. Sorry. Oh, no, Vou it's me fine. empolgando aqui. But Lay- as it says in Matthew 18, 21, 22, Peter went ahead and said, Lord, he was talking to Jesus. He was like, Lord, how many times do I have to forgive my brother and sister? Because they're sinning against me up to 7 times already. And Jesus went ahead and told him, I tell you, not 7 times, but 70 times 7 times. That basically is, it doesn't matter how many times they sin against you, you still gotta forgive them. Amém. Então, é isso que nós temos que fazer para o nosso passado, para as pessoas que nos rejeitaram ou para nós mesmos. Saber perdoar. And as hard as it is, it's what we gotta do. We gotta learn to forgive. E o perdoar, sabe o que é perdoar? And forgiveness É quando nós lembramos daquilo is when we remember something, e ainda nós temos paz. but we can still have peace from it. Isso é perdoar. That's to forgive something. O terceiro e último ponto And the last point é o amor próprio. is the self-esteem and self-love again. E essa vocês vão gostar. This one you guys are gonna like. Agora foi só porrada, né? So far it's just been punch after punch. Mas agora vocês vão gostar. But you might like this one. O amor próprio é quando a gente se valoriza. And self-love is when you give yourself, you value yourself basically. E sabe como a gente pode começar nos valorizando? And you want to know how you can start? É fazendo coisas que você gosta. Just doing things you like. Então você gosta de jogar videogame? Vai jogar videogame. If you like video games, go ahead and play video games. Você gosta de andar de bicicleta? Compra uma usada, vai andar de bicicleta. If you like bikes and you don't have one, go ahead and just start playing. Você gosta de ler um livro? Pega o seu livro, aproveita o verão, vai debaixo de uma árvore e lê um livro. If you like reading, grab a book, go under a tree, start reading. Aproveita para fazer coisas que você gosta.
ready and enjoy doing the things you like. Se você gosta de nadar, pede pro pastor vir aqui na piscina na casa dele. If you like swimming, ask your pastor if you can swim at his pool. Mas isso aí você vai ver como vai te trazer. You're gonna see how much doing these little things, Vai trazer uma mudança interna. it'll bring just such a joy to you. Ela vai vir uma restauração de dentro para fora. It'll bring a great restoration from the inner self. Então, pessoal, pra gente fechar aqui hoje, To finish today, que eu sei que vocês estão com fome, quem tá na piscina de novo, because you guys are hungry, probably want to go back to the pool. qual que é o antídoto para a rejeição? What is the antidote of rejection? Antes disso, essa é a resposta final. Jesus assim. I think I know Qual what que it é is. O antônimo. qual é o antônimo da rejeição? What is the opposite of rejection? Aceitação. Boa, Carol. Oh my God, she got it! E aí, quem é que sempre tá de braços abertos para nos aceitar? You, Jesus. you know who always is there with open arms, ready to accept you? Jesus. Então, gente, nós temos que aprender aqui essa noite So something that we gotta learn and understand today, pra gente, primeira coisa, ter coragem, assumir quem você verdadeiramente é. for us to have courage and accept who you are. Quebra as fortalezas, You know, break your fortress, as paredes que você talvez construiu, all those walls that you don't need, porque quando você faz essa parede, because those walls, você não só perde o relacionamento seu com outras pessoas, they're just cutting relationships from other people, but also de outras pessoas com você the relationships from them to you e de Jesus com você. and Jesus to you. A gente tem que parar de ter vergonha, We gotta stop being embarrassed, talvez parar de querer se expor, maybe stop like exposing ourselves so much. talvez passar por ridículos, You know, maybe go through some a little bit of embarrassment, porque sem exposição, sem risco, because without risk, sem exposição, so we have exposition and risk, não tem resultados. there's no results. Olha o que aconteceu com Davi em 1 Crônicas Look what happened to David in 1 Chronicles 17, 7 e 8. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas nos campos para que governasse meu povo de Israel. 7:8. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. So, God says in Chronicles 17:8, he was talking to David, and he's like, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people of Israel. I've been with you wherever you've gone. I have cut off all your enemies before you, and I will make your name one of the greatest name of greatest man on earth. Amém. Olha o que Deus fez com Davi. Davi, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Look what God did to David. He was just a little pastor of flocks. E ele estava escondidinho no canto dele. He was a little hidden in his little corner, his little Mas fortress. quando ele tomou coragem And when he had courage and faith in God, e saiu daquela região que ele estava, ele se expôs. and he let God take him somewhere. E quando ele se expôs, você viu o que Deus fez na vida dele. And with God, he exposed himself. Did you see what God did to his life? He became one of the greatest men out there. Exatamente, se tornou um grande rei. I already know what to say. Exatamente. Por quê? Porque ele saiu da zona de conforto, ele saiu do escondidinho onde ele estava. He got out of his, his comfort zone. E ele foi rejeitado pelo rei Saul, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi rejeitado. He was rejected by a lot of people. His brothers, the king. Agora, porque ele venceu, porque ele se tornou rei, ele foi exaltado. But why do you think he became king? And why do you think he still won? Sabe em Salmo 55 de novo? Esse Salmo 55 On Psalms 55, it é aquele says, que o Emerson começou a ler. where Emerson over there, he was starting to read. E ele estava lendo que Davi estava se queixando, ele estava se querendo se isolar. That was when David was like, he was not feeling up. He was not feeling as great as he should be. E ele queria se isolar, ele queria ter com a asa como um pássaro e fugir. He was trying to isolate himself, get those wings and fly away. Mas esse pensamento passou quando ele pensou no seguinte:
But those thoughts went away right ahead when he realized. Olha o 22. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. He realized that, as it says in Psalms 55:22, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Por que ele venceu? Porque ele confiou em Deus todo o tempo. Why did he win? Because he trusted God every single time. Quer um outro exemplo? A gente não vai ler aqui, mas o caso de José. Want to know another example? The case of Joseph. Ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. He was rejected by his brothers, man. He was sold as a slave. Mas ele, como Davi, nunca deixou de confiar em Deus. He never, I mean, a lot of things happened to him, but he never stopped trusting God. E o que aconteceu com ele? And what happened to him? Se tornou governador do Egito. He became the second to the Pharaoh when it came to power in Egypt. Muito bom. E o último exemplo, Jesus. And the last example, Jesus. Jesus foi rejeitado por todos o tempo dele. Jesus was rejected by basically everybody. E essa rejeição de Jesus foi que levou ele à morte. That's what led him to his death. Mas graças à morte de Jesus, But thanks to his death, a rejeição que nós deveríamos ter de Deus em relação ao pecado the rejection that God would give us because of our sin, caiu sobre Jesus. it went to Jesus. Então nós jamais seremos rejeitados por Deus, porque Jesus tomou esse peso sobre ele. Since Jesus took that weight for us, he basically took the blame. We're not going to be rejected by God anymore. E Jesus, ele venceu a rejeição. And Jesus won that rejection. E onde que ele está hoje? And where is he right now? Sentado com o Pai. Sentado ao lado do Pai. Ele foi exaltado na posição ao lado de Deus. He withstood the rejectment from God, and now he's sitting right next to him as we speak, Vencendo a rejeição. winning everything. Se a gente for junto com Jesus, ele vai nos ensinar a vencer a rejeição da mesma maneira que ele venceu. If we live with Jesus, we're just going to win any rejection. Amém, Arena? Amen? Para a gente encerrar, vou ler o último versículo aqui. Diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele Senhor dos Exércitos que eu falei no começo. Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos. Eles serão o meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhes obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. And it says in Malachi 3:17 and 18, it says, on the day when I act, says the Almighty Lord, they will be my treasured possession. I will spare them, just as the Father has compassion and spared his Son who serves him. And you will not see distinction between the righteous and the wicked. You will see again, between those who serve God and those who don't. Então, quando a gente fala que a gente está aqui para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, não é eu que estou falando que você vai ser abençoado por Deus. É Deus que está falando isso. É o que a Bíblia está falando. When we talk about doing what God wants, it's not me saying that, oh yeah, we're going to be blessed, whatever. It's what God himself is telling you that you're going to be blessed. Por isso que quando a gente fazia o desafio Outbox, por exemplo, That's why when we're doing the challenge from Outbox, a gente estava fazendo isso daí para vocês saírem de fora dessa zona de conforto igual Davi. that was for us to do just like David and trusting God, getting out of our comfort zone. É nessas situações que Deus vai te honrar, que você está saindo dessa sua situação de rejeição que você teve do passado. And it's in those situations that God is going to honor you when you go out of your comfort zone. Amém, Arena? Amém.